Albert Einstein já dizia que é loucura você continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Isso também vale na sua preparação para o Enem e para o vestibular, independente se você já reprovou alguma vez ou não. Para passar em uma universidade pública, você não pode cometer os mesmos erros de antes que impedem a sua aprovação. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Inclusive, se você tem dificuldade de manter uma rotina de estudos funcionando, é bem provável que você esteja cometendo o terceiro erro dessa lista. Quer saber como? Editor, solta a vinheta e vamos pro vídeo. Mas antes de falar dos 3 erros, é importante ter algo bem claro na sua cabeça. Passar na universidade pública é sim mais difícil do que passar em uma faculdade particular. E isso, por um lado, é bom, porque filtra apenas os alunos mais dedicados, mas por outro é ruim, de certa forma, porque são poucas as pessoas que conseguem passar nesses cursos mais concorridos. Mas uma delas pode ser você, se você evitar esses 3 erros que eu separei para te mostrar. O primeiro erro que impede a sua aprovação na universidade pública é fazer poucas redações. Todo mundo sabe que ir bem na redação é quase um pré-requisito para passar em um curso concorrido na universidade pública. Ou seja, se você não faz ao menos uma redação por semana, a sua nota final pode ficar bem comprometida. Mas tem um porém que pouca gente fala. Não basta você escrever toda semana e ter um repertório enorme. Para ir bem mesmo na redação e tirar seus 960, 980 ou 1000 pontos, você precisa de um feedback profissional. Mas o que é isso, professor Bruno? O feedback profissional é quando um corretor avalia suas redações, aponta os seus erros e te mostra como melhorar cada vez mais. Porque é só assim que você sabe se você está avançando ou não. Aqui no quadro, por exemplo, todos os alunos têm correções ilimitadas de redação e as redações são corrigidas em menos de 24 horas. E isso funciona muito. Tanto que nesse último Enem, a nota de vários alunos beirava os 1000 pontos. Então eu recomendo para todo mundo ter pelo menos 2 redações corrigidas por semana. Mas enfim, fazer poucas redações é apenas um dos erros. E agora vamos para o próximo erro. O segundo erro é um dos mais comuns e a maioria dos estudantes o cometem, que é fazer poucos exercícios. Deixa eu te explicar com um exemplo de como isso compromete a sua aprovação. Sabe quando você abre um monte de videoaulas no YouTube e maratona elas que nem a Netflix, e no dia seguinte você já se esquece de tudo que você viu? Essa ilusão acontece porque o processo de construção de conhecimento no seu cérebro acontece em 3 etapas: entender, aprender e fixar para não esquecer. Entender a matéria é quando você tem o primeiro contato com a teoria, é quando você vê as aulas e faz as suas anotações e começa a entender do que se trata o assunto. Já aprender a matéria é quando você pega esse conteúdo entendido e aplica na prática, ou seja, é justamente quando você faz listas de exercícios, e é por isso que elas são tão importantes, só que a maioria dos estudantes não faz. Por fim, vem a parte de fixar para não esquecer, que é quando você faz revisões espaçadas do conteúdo aprendido. E isso mantém as informações frescas na sua memória por muito mais tempo, durante toda a sua preparação. Me diz aí, você sabia que o processo de construção do conhecimento tem essas 3 etapas? Se você ainda não sabia, então deixa o seu like e me diz aí nos comentários o que você achou desse conteúdo. Inclusive, foi com base nessas 3 etapas que eu, professor Bruno Werneck, criei um método que eu usei para passar no ITA e que eu aplico com os meus próprios alunos aqui no quadro. Mas nós podemos falar mais sobre isso em outro momento. Porque agora nós vamos ao terceiro erro que pode impedir a sua aprovação, que é não ter uma rotina de estudos bem definida. Eu sei que mas muita gente sofre com isso, mas não consegue melhorar. A pessoa vai lá, monta um horário de estudos todo bonitinho, com os horários todos marcados, e já no segundo dia tem que deixar ele de lado porque não conseguiu fazer a rotina funcionar. Eu confesso que isso é bem frustrante. E não só isso. Pode ser também muito perigoso. Sem uma rotina de estudos bem definida, você não consegue vencer os outros 2 primeiros erros. Como você vai fazer redação toda semana sem organizar os horários? Como você vai fazer exercícios todo dia sem se organizar? Mas olha, não precisa se preocupar, porque existe sim um jeito de montar uma rotina que funciona, que é através de um plano de estudos personalizado. Um plano de estudos personalizado te ajuda a seguir os horários certos durante toda a sua preparação.
E o mais importante, ele é adaptado à sua realidade, porque é a rotina de estudos que deve se adaptar a você, e não o contrário. Foi assim que os meus alunos conquistaram mais de 3.000 aprovações só nos últimos 3 anos nos cursos mais concorridos. Então já está mais do que provado que funciona. Aliás, no canal do Quadro já tem um vídeo que eu fiz mostrando justamente o passo a passo para você montar o seu próprio plano de estudos. E como agora você já sabe quais são os erros que você precisa evitar para passar na universidade pública, faz o seguinte, vai lá na descrição do vídeo e assiste agora essa aula sobre plano de estudos que eu preparei, porque ela vai te ajudar demais daqui para frente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.